voltando agora a falar sobre o Papa Leão XIV e agora conversando com o arcebispo de Manaus, Leonardo Steiner, que participou do conclave. E aí já quero compreender, participou como, de que maneira do conclave? Bem-vindo, obrigada pela gentileza da entrevista. Uma boa tarde para vocês, boa tarde a todos os que nos acompanham. E de que maneira, hein? O senhor participou do conclave em reuniões, em encontros, como é que foi isso? Antes das eleições, aconteceram as chamadas congregações. Estavam presentes os cardeais eleitores e cardeais não eleitores. Eleitores para quem não tem 80 anos, os não eleitores, os que chegaram a 80. E depois desses dias de encontro, de conversa, de cada um poder intervir, houve também, então, em seguida, houve a eleição, que nós chamamos diretamente, então, de conclave, onde nós entramos cantando a ladainha de todos os santos, estivemos reunidos em oração, em seguida foram feitas, então, as votações. E elegemos, então, nosso querido Papa Leão XIV. Pedro Duran também está conosco aqui, por favor, Pedro. Dom Leonardo, muito obrigado por dedicar esse tempinho para a gente. Eu vou ser muito rápido, mas tenho que te perguntar duas coisas importantes. Se tem alguma característica do cardeal Prevost que chamou a atenção dos cardeais, dos colegas dele, de vocês, que pode ter sido importante para que ele fosse visto como o novo Papa, como uma pessoa capaz de reunir todas aquelas características que a Igreja e que os cardeais esperavam? E para além disso, se o senhor chegou a falar com ele depois que ele foi eleito Papa, convidou ele para vir para o Brasil, quem sabe para a COP30? Pois é. Então, o que chamou a atenção no cardeal Prevost, o cardeal Prevost foi um grande missionário no Peru. Depois foi do superior geral dos agostinianos durante 12 anos. Voltou depois para a missão, quando foi nomeado bispo de uma diocese interior. A grande preocupação dele era com os pobres, com os pequenos. Um homem de muito diálogo, um homem muito sereno. E isso foi nos levando a perceber que talvez fosse ele a pessoa que pudesse estar à frente da nossa igreja. Cada um dos cardeais, uma vez que ele aceitou a eleição, porque é perguntado a ele se ele aceita e qual é o nome que ele então escolheu, ele então troca de hábito e depois cada um dos cardeais se aproxima para cumprimentá-lo e como que fazer então a obediência a ele. E eu agradeci a ele por ter aceito e é claro que eu convidei para ir para o Brasil. Ele vinha para o Brasil porque ia pregar o nosso retiro, acompanhar o nosso retiro dos bispos em Aparecida. E depois ele ia a Salvador para uma visita que ele queria conhecer Salvador. Eu não sei se para a COP ele virá, mas certamente não foi só eu, mas outros bispos também devem ter o convidado. E será que nós poderemos ter, para além deste evento, a COP30 é um grande encontro, né? Um grande momento. Assim, até aproveitando, já lhe pergunto, o senhor estima que essa hipótese fique em aberto, que isso pode de fato acontecer, ou que podem haver outras oportunidades num futuro recente, num futuro breve? Se ele virá, não saberia dizer, porque já está bastante em cima, não é? Já estamos aí para o segundo semestre. Mas é claro que um dia ele virá ao Brasil. Ele já esteve no Brasil várias vezes, como padre, depois como bispo, ele já esteve no Brasil. Conhece o Brasil, fala português, então, e ele conhece bem a Igreja do Brasil. Ele conhece vários de nós pelo nome. Então, eu estive junto com ele numa das comissões da Santa Sé. Dom Sérgio esteve mais que arcebispo de Salvador, mais próximo, porque ele pertence ao dicastério que o cardeal, até agora, o cardeal Prevost dirigia. Mas também em outros momentos de discussão, os dois também estiveram juntos, se conhecem bastante bem, são bastante próximos. A gente tem mais um minutinho para encerrar. Queria só pedir para o senhor contar para a gente, obviamente depois da eleição, quando ele aceitou ser Papa, como é que foi esse momento, do momento da aceitação até a chegada na sacada e no anúncio? O que demorou mais entre a aceitação
e chegar até ao balcão da Basílica de São Pedro é justamente cada cardeal poder cumprimentá-lo. Nós éramos votantes 133, mas também os outros cardeais que estavam ali também puderam vir para cumprimentá-lo. Isso tudo sempre demora um pouco e também, é claro, não se esperava uma votação tão rápida e até se organizar tudo demora um pouco. Mas foram muito ágeis e muito prestativos todos e assim pudemos conhecer o nosso novo Papa. Que bom poder ouvi-lo aqui, trazer todas essas curiosidades. Muito obrigada, arcebispo de Manaus. De nada. Que participou do conclave e que vem aí a história do novo Papa daqui em diante. Muito obrigada. De nada. Deus abençoe a vocês e a todos.